Boa tarde, meus irmãos, Pai do Senhor Jesus. Eu gostaria de hoje estar trazendo uma palavra para os irmãos que se encontra lá em Gênesis capítulo 3. Gênesis capítulo 3, lá no comecinho da Bíblia, tá? Capítulo 3, do verso... Deixa eu procurar aqui. Gênesis capítulo 3, do verso 1 até o verso 15. Fala assim: Ora, a serpente, mais astuta de todas as animarias do campo, que o Senhor Deus tinha feito, e essa disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comerás de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: Do fruto da árvore do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morra. Deus não falou isso. Então a serpente disse à mulher: Certamente não morrereis. Olha a dúvida. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos, e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. Olha o desejo de conhecimento. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para comer e agradável aos olhos, árvore desejada para dar entendimento, tomou do fruto, comeu e deu também do seu marido, e ele comeu com ela. Então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava pelo jardim pela viração do dia. E escondeu-se Adão e sua mulher da presença do Senhor, entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? Deus sempre está atrás do homem, sempre procurando. E ele disse: Ouvi a tua voz soar no jardim e temi, porque estava nu e escondi-me. E disse Deus: Quem te mostrou que estava nu? Comeste tu da árvore que te ordenei que não comesse? Então disse Adão: A mulher que tu me deste por companheira, ela me deu da árvore. Olha aí a acusação, o espírito de acusação. Não assumiu o seu erro, mas acusou. E disse o Senhor Deus à mulher: Por que fizeste isso? E disse a mulher: A serpente enganou e eu comi. Tornou a jogar a culpa em outro. Então o Senhor Deus disse à serpente: Porquanto fizeste isso, maldito serás, mais do que todos os animais, mais do que todos os animais do campo. Sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a tua semente. Essa te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, nós vemos aqui, eu quero tirar aqui 4 erros que Adão e Eva cometeram. O primeiro erro que eu coloquei aqui, eu estava pensando, pecar não é bom, mas o problema se torna muito maior quando nós queremos dar o nosso jeitinho, né? O pecado, ele não é bom de jeito nenhum, mas quando nós queremos dar um jeitinho no nosso pecado, eu fiz isso por causa daquilo, aquilo outro, mas sabe por quê? Essa era a circunstância, então todo mundo estava fazendo, por isso eu fiz, todos foram, por isso eu fui também, todo mundo estava falando, por isso eu falei também. Então, quando nós queremos dar um jeitinho nas coisas, para encobrir, para solucionar o nosso pecado, não tem jeito. Porque o único antídoto, o único soro, o único vacina, o único recurso para o pecado, a única solução para o pecado é o sangue de Jesus Cristo. É o único que nos livra do pecado. Esse sangue de Jesus Cristo, ele é o único que perdoa pecado e que nos livra do pecado. Não existe outra forma para nós estarmos livres do pecado, para perdoar os nossos pecados. Somente através do sangue de Jesus é que há perdão pelos nossos pecados. O primeiro passo que eu coloquei aqui foi a desobediência. No verso 6 nós vemos que, vamos ler para ficar bem claro.
E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer, e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do fruto, comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Então, no verso 6, a gente vê aqui que a mulher, ela tem a desobediência, ela desobedece. Mas nós vemos que no verso 14 até o verso 19, Deus mostra para ela as consequências do seu pecado. Nós podemos até pecar, mas todo o nosso pecado há consequência. Nós podemos desobedecer, mas toda desobediência há consequência. Por exemplo, nós estamos passando dias em que os governos, governantes, as autoridades, os médicos têm aconselhado o quê? Fica dentro de casa, não saia, quando sair usa máscara, passa álcool gel nas mãos, lave as mãos, tira os seus calçados quando chegar em casa, troca de roupa quando chegar em casa. Então nós estamos tendo essa ordem. Mas se nós desobedecermos, nós podemos ser comprometidos com o vírus. Então a desobediência tem a sua causa. A desobediência traz consequência, né? Lá em Romanos, capítulo 5 de Romanos, né? Romanos capítulo 5, eu gosto muito de Romanos, capítulo 5, versículo 12, fala assim: pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso, todos pecaram. Todos pecaram. Todos nós somos pecadores. Por causa do pecado de Adão e Eva. Então, a desobediência foi o primeiro passo que eles fizeram. O segundo passo aqui foi a autossuficiência. No verso 7, ele fala assim: então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus. E o que eles fizeram? Cozeram folhas de figueira e fizeram para si aventais, roupas. Então eles tentaram cobrir a sua nudez, o seu pecado, através das suas próprias obras, através dos seus próprios feitos. E nós não somos autossuficientes. As folhas eram temporárias. Eles fizeram para si veste de figueira, para cobrir a sua nudez, a sua vergonha, o seu pecado. Mas a questão espiritual, irmão, jamais pode ser resolvido pelo processo ou por intentos materiais. A questão espiritual só é resolvida através do espiritual. Querem cobrir a nudez? É prova real de que foram despidos, né? Aí nós vamos lá em Romanos outra vez, Romanos capítulo 3, versículo 23, né? Romanos 3, 23, é um versículo conhecido, fala: porque todos pecaram e destituídos ou separados estão da glória de Deus. Mas lá em Romanos 5:1 fala: sendo, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui está o antídoto, né? Não tem como a gente encobrir o pecado a não ser através do sangue de Jesus. Através do sangue de Jesus. O terceiro passo eu coloquei aqui: eles esconderam-se da presença de Deus. O verso 8 fala assim: ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia, e escondeu-se Adão e sua mulher da presença de Deus. Eles se esconderam e Deus falou: onde estás, Adão? Onde estás? Adão não sabia que ele não podia esconder da presença de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus, ele é onipotente. Ele pode todas as coisas. Ele é onisciente. Ele conhece todas as coisas. Ele é onipresente. Ele está em todos os lugares. Lá no Salmo 139, a palavra de Deus nos diz assim: para onde eu irei? Para onde eu posso me esconder do Senhor? No verso do 1 até o 10 fala assim: Senhor, tu me conheces e me sondas. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entende os meus pensamentos. Cerca-me o meu deitar e conhece todo o meu caminhar. Sem que haja uma palavra na minha boca, eis que tudo o Senhor conhece.
Tu me cercaste em volta e puseste sobre mim a tua mão. Tal ciência é maravilhosíssima, tão alta que não se pode atingir. Para onde me irei do teu espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Se subir no céu, tu ali estás. Se fizer no inferno a minha cama, eis que ali tu também estás. Se tomar as asas das alvas e habitar na extremidade do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Se disser deserto que as trevas me encobrem, então a noite se tornarão dia, se tornarão luz perante ti. Então não há como esconder de Deus. Não há criatura, não há nada encoberto diante de Deus. Nada que podemos encobrir de Deus. Não tem como esconder nada de Deus. Os olhos do Senhor estão sobre todos. As coisas estão nuas e patentes aos olhos do Senhor, como diz lá em Hebreus 4:13. O quarto passo aqui que eu coloquei, justificar o seu pecado. Olha só, no verso 12 e 13, né? Eles falam assim: então disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu da árvore e eu comi. E disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então eles tentaram justificar, desculpa, justificando seus pecados, dando desculpa. O que a Bíblia diz sobre o pecado? O pecado é a transgressão da lei divina, a desobediência da lei de Deus. O pecado é errar o alvo de Deus, é a separação entre Deus e o homem, né? Como nós podemos ver que está lá em Isaías, capítulo 54, fala bem claramente isso. Isaías 59, verso 2, fala assim: mas as nossas transgressões fazem divisão entre nós e o nosso Deus. Nosso Deus, os nossos pecados encobrem o seu rosto de nós, para que não possa ver. A única coisa que pode nos separar de Deus é o pecado. O pecado gera abandono de Deus. Adão e Eva Adão e Eva tentaram esconder de Deus, mas Deus o que deixou eles. Sansão, né, lá em Juízes, capítulo 16, versículo 20, fala também que Deus o abandonou por causa do pecado. Saul, também Deus o abandonou por causa do pecado. E lá em Romanos 6, 23, fala que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O salário do pecado é a morte. Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Lá em João 8,34 fala: aquele que comete pecado é escravo do pecado. Para nós alcançarmos a bondade de Deus, nós temos que confessar os nossos pecados ao Senhor. Lá em 1 João 1,9 fala: se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nós temos promessas anunciando aqui as promessas de Deus para nos revestir, para revestir a providência de Deus, que é as vestiduras para nos vestir, as vestimentas da redenção, o ato de misericórdia de Deus para com o homem em desobediência ao pecado. Adão e Eva estavam nus, né? Mas Deus colocou o quê? Deus matou um cordeiro para poder serem vestidos. No verso 21, né, fala assim: e fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de pele, veste, despidos da glória. O sacrifício, precisava de um sacrifício para eles serem cobertos do seu pecado. Precisou sacrificar um cordeiro para que eles pudessem ser cobertos da sua nudez. E em São João, capítulo 19, no verso 23, João, capítulo 19, verso 23, nos fala: tendo, pois, os soldados crucificaram a Jesus, tomaram as suas vestes e fizeram 4 partes, cada qual soldado uma parte. Pegaram uma parte. Também a túnica, porém,
tecida toda de alto a baixo e não tinha costura. Então as vestes de Jesus, ela foi repartida, né? A crucificação de Jesus, as vestes de Jesus foram tiradas, rasgadas, para que as nossas vestes de salvação pudessem ser, nós temos as vestes de salvação. Aí lá em Isaías 61, verso 10, fala assim que ele nos deu veste de glória. Regozijar-me-ei muito no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me vestiu de veste de salvação e me cobriu com manto de justiça, como um noivo que se adorna com atavios e como a noiva que se enfeita com a sua joia. Então o Senhor nos vestiu com vestes de glória. Nós estávamos nus, mas o Senhor nos deu vestes de glória, vestes de honra. E lá em Lucas, capítulo 24, Lucas 24, fala que as vestes a veste de poder, que ele nos deu veste de poder, né? Em Isaías ele nos deu veste de glória. E em Lucas ele nos deu veste de poder. Lucas 24, 49. 24, 49 fala assim: e eis que sobre vós envio promessa do meu Pai. Ficai, pois, na cidade de Jerusalém, até que do alto podeis ser revestido do poder. Então Deus, Jesus Cristo, nos deu veste de poder. Deus nos deu veste de glória através de Jesus Cristo, nos deu veste de poder. Em Atos 1, né, versículo 8, ele nos deu veste também, ele nos deu veste, Atos 1, 8, ele nos deu veste de poder, mas recebereis a virtude ou o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós. Ser-me-eis testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Então, Adão e Eva tentou fazer as suas vestes ali de folhas, mas Deus nos deu veste de poder. Ele nos deu veste através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Somente o sangue de Jesus que pode cobrir o nosso pecado. Somente o sangue de Jesus que pode perdoar o nosso pecado. Somente através do sangue de Jesus que nós podemos ter vida eterna e termos salvação. Em Efésios capítulo 6, ele nos deu veste de proteção. Olha que coisa linda. Efésios 6, do verso 11 até o verso 13. Revesti-vos, pois, da armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra os potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir o dia mau. E havendo feito isto tudo, ficai firme. Então nós temos uma armadura de Deus para resistir esses dias mau. Nós temos a armadura de Deus para resistir esses dias de escuridão, para resistir esses dias de amargura, esses dias tristes, né? A palavra de Deus diz que nós vamos passar pelo dia mau. Todos nós temos o dia mau para passar. E se nós estivermos com a armadura de Cristo sobre a nossa vida, nós vamos triunfar e nós vamos brilhar como a luz da aurora, como o romper do dia, como o sol. Nós vamos brilhar, porque a palavra de Deus nos diz que nós vamos brilhar e nós vivemos de fé em fé, de glória em glória. Que a palavra de Deus possa habitar ricamente no seu coração. Se você ainda não fez uma decisão aceitando Jesus como seu único Salvador, essa é uma oportunidade de você convidar Jesus para habitar no seu coração, de você convidar Jesus para habitar no seu coração. Senhor Jesus, eu quero que o Senhor venha habitar no meu coração. Se você ainda não fez essa oração, faça essa oração agora comigo e convida Jesus para entrar no seu coração e fala: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador. Eu reconheço que com os meus recursos materiais e humanos eu não posso ver a glória do Senhor. E eu reconheço o seu sacrifício na cruz do Calvário.
e eu aceito, e eu recebo esse presente que o Senhor me deu, que é a salvação. Escreve o meu nome no livro da vida para a eternidade e venha morar, habitar no meu coração, para que eu possa um dia estar contigo na eternidade. Em nome de Jesus. Se você fez essa oração, com certeza o seu nome está escrito no livro da vida para a eternidade. O seu nome está registrado como filho de Deus, e a partir desse momento você não é mais uma criatura de Deus, você passa a ser filho de Deus, como diz lá em 1 João 1,12, a saber, todos aqueles veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas aqueles que receberam, deram-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Se você creu no nome de Jesus, você recebeu Jesus como seu Salvador, o seu nome está escrito no livro da vida, e a partir desse momento, você é um filho de Deus. Lembre-se que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. E não existe aquele que não tem pecado, porque a palavra de Deus diz que todos pecaram e necessitam da glória de Deus. Mas a novidade, o presente maravilhoso que eu quero deixar para você é que em 1 João 1,9 está escrito, é a promessa de Deus para mim e para a sua vida, mas a todos quanto confessarem o seu nome, né? E falar do Senhor Jesus, recebendo e confessar, terão o seu nome, os seus pecados perdoados, né? João 1,9 fala assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Você pode dizer, pastor, eu nunca matei, eu nunca roubei, eu nunca adulterei, eu nunca fui um pedófilo, mas olha o que a palavra de Deus nos diz em João 1,8. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e em nós não há verdade. Por isso eu te digo, meu irmão, minha irmã, confesse ao Senhor Jesus todos os dias. Nós pecamos até mesmo no nosso pensamento. Então não esqueça de todos os dias pedir perdão pelos seus pecados. E ter consciência e saber que somente o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Que Deus te abençoe, te guarde e que você tenha um final de semana abençoado na presença do Senhor, em nome de Jesus. Lembre-se que nenhuma seta chegará à tua tenda, porque aos teus anjos Deus dará ordem para nos guardar e nos proteger de todo mal. Fique na paz do nosso Senhor Jesus Cristo.